Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Boa noite, sejam todos bem-vindos. É muito bom ter a companhia de cada um de vocês. Nós teremos então nosso primeiro momento, né? Como nós sempre temos, é o momento do testemunho. A Janete, ela já testemunhou na sala 57, aceitou o nosso convite. A gente está muito feliz, Janete, que Deus te use neste momento, né, para falar aos nossos corações, que o nome dele seja exaltado nesta hora. Para mim é um imenso prazer estar aqui com vocês. Nossa comunidade, os filhos de Deus são assim extraordinários, né? Estamos aqui, eu estou na Paraíba, vocês no Rio Grande do Sul, né, se não me engano. Mas assim, tem pessoas de outros lugares. Meu nome é Janete Silva. Eu sou adventista há 37 anos. Eu vou contar um pouquinho aqui da minha história. E eu acho que, assim, sempre o Senhor conduz a gente, né, para termos um encontro especial com Ele. E comigo não foi diferente. Eu não sou adventista de berço. Eu comecei a frequentar a igreja, já tinha 17 anos, 16, 17 anos. Mas como é que o Senhor chegou até mim, né? Eu tenho pai que era militar, e nós morávamos em Recife. Na realidade, eu moro aqui em Campina Grande, mas eu sou carioca. Aí meu sotaque é meio diferente, é um pouquinho do Rio, um pouquinho daqui, um pouquinho lá de Recife, e assim vai. Então, eu conheci uma menina, a gente fazia tratamento dentário. Eu acho incrível, eu gosto de contar essa história, porque Deus age de forma muito especial na vida da gente. E eu conheci uma menina que morava muito distante, eu morava próximo, né? Nós fazíamos tratamento dentário no mesmo local, né? No mesmo hospital. E ela fez amizade comigo porque eu chegava assim, era primeiro, porque eu morava próximo e ela tomava 2 ônibus para chegar lá no hospital. E fizemos amizade e tal, e eu passei a dizer que ela era minha irmã, né? Porque para ninguém reclamar que ela chegava depois. Então, terminamos o tratamento, nos separamos. Nessa época eu tinha 13 para 14 anos, mais ou menos, ou talvez mais nova. Anos se passaram e, assim, pela condução do Senhor, nós fomos morar no mesmo lugar, no mesmo bairro, no mesmo condomínio, por providência divina, né? Então, a partir daí, reiteramos a nossa amizade, né? Voltamos a nossa amizade, e ela e a família era toda adventista. Os pais, que são meus pais na fé, né? Ela, né? É a Débora, e ela me apresentou a irmã dela, aliás, Damaris, e o irmão, Jonatas, todos eram adventistas. E passei, assim, acho que uns 2 anos, para então ela começar a falar da igreja, né? Começaram a me dar estudos bíblicos, e algum tempo depois eu me tornei adventista e estou até hoje, graças a Deus, nos caminhos do Senhor. Com altos e baixos, mas o Senhor sempre me sustentando, né? E agora, mais do que nunca, que a necessidade é ainda maior, porque a breve volta de Jesus está, assim, Jesus está às portas, e eu sigo bravamente segurando nas mãos do Senhor. E acho que a Rosângela, ela pensou que eu tivesse cantado num grupo, acho que Revive, se não me engano, que ela falou. Eu não cantei nesse grupo, mas eu cantei no Musipaz, lá em Recife. E eu passei alguns anos, acho que 2, 3 anos, isso já era bem mais velha, já tinha mais de 20 anos, 22 por aí, e eu cantei, eu sou cantora, né? Cantora, sim, eu canto na minha igreja local, e onde eu sou convidada a participar, eu canto. Se vocês querem saber mais alguma coisa assim especial, eu tenho, durante a pregação, eu vou falar
algumas coisas, assim, experiências bem especiais que eu passei na vida, que eu vou deixar para daqui a pouquinho. Mas se vocês têm alguma pergunta a mais, podem perguntar. Sim, a sala 57, né? Como é que ela entrou na minha vida? Eu tenho uma amiga, Isabel, que ela morou aqui em Campinas há algum tempo, e ela hoje mora na Bahia, e ela me convidou para participar dessa sala, só que era muito cedo, 5 horas da manhã. Eu acho que muitas pessoas passam por essa história, né? É muito cedo, eu não vou conseguir acordar tão cedo, porque eu tinha um hábito de dormir muito tarde mesmo. O mais cedo que eu ia dormir era meia-noite. Então, para mim, acordar às 5 da manhã, assim, era praticamente impossível, né, para mim. Então, ela me mandou o convite e eu passei algum tempo sem aceitar, sem assistir. Então, eu tenho uma amiga em Portugal, o nome dela é Sandra, ela me mandou o testemunho de uma menina, de uma moça, Verônica, que foi muito impactante para mim, e ela deu esse testemunho na sala 57. Era uma jovem senhora que havia pouco perdido o esposo e estava grávida de uma menina, um milagre, né, por sinal. E impactada com esse testemunho, que ela me mandou só o trechinho, só o pedacinho mesmo do testemunho. Ela não me mandou a programação inteira da sala 57. Mas aí, então, eu disse, não, e tinha lá, né, que era a sala 57, então eu abri, né? No dia seguinte eu abri. Só que com muito sono, eu adormecia, eu entrava. Gente, nessa época, para entrar no Zoom, era muito complicado. Ou você acordava cedo mesmo e já clicava para entrar na sala 57, ou você não entrava. Então, eu entrava, e eu vim perceber isso depois, né? Mas eu entrava e ficava tentando assistir, tentando, mas eu adormecia. Teve um dia que o pastor Wagner, ele gosta de fazer assim, acorda, né? Acorda, tá dormindo, não sei o quê. Aí, nesse dia, eu já acordei, num desses dias eu acordei com ele dizendo isso, e no outro dia, ele estava abrindo a sala e ele falou assim, ele chamou meu nome, Janete está chegando. Então, eu fiz Janete, aí eu despertei, né? Não, deve ter uma outra Janete no Zoom, né? Então, eu fui procurar pelos nomes, os nomes dos participantes e não tinha, então era comigo, aí eu fui, despertei. Nesse dia eu assisti o culto e em outro momento, eu acordei no momento da pipoca, aquele bom dia com alegria, nossa! Eu ficava, porque assim, quem não conhece a sala e assiste a primeira vez, não tem o costume daquele bom dia com alegria, um monte de pessoas falando o bom dia com alegria ao mesmo tempo, e aquilo eu me acordei até assustado nesse dia. Eu disse, nossa, como o pessoal fala tudo de uma vez, que falta de educação, eu pensava, né? Então, com a frequência da sala, eu pedi ao Senhor para começar a me despertar mais cedo. Eu pedi ao Espírito Santo de Deus para ir dormir mais cedo, porque o hábito, quando a gente tem um mau hábito, para mudar é muito complicado. Mas aí o Senhor foi me ajudando, e eu consegui começar a dormir mais cedo, 11 horas, depois eu passei para 10 horas. Hoje em dia, 9h30, no máximo 10 horas, às vezes eu estico um pouquinho, mas já morrendo de sono. E eu comecei a frequentar a sala, isso vai fazer 2 anos, nesse mês de fevereiro que vem. Quando foi em junho ou março, que também vai completar 2 anos que eu sou moderadora, aliás, em julho, né, vai completar, ainda tem 1 ano e meio. Mais de 1 ano e meio, né? Isabel conversou comigo e disse, Janete, e nisso, assim, eu já tinha sentido,
no meu coração a vontade de ser moderadora da Sala 57. E eu pensei, eu comecei a orar, se fosse da vontade do Senhor, que assim seria, né? E Isabel me convidou, perguntou se eu não gostaria de ser moderadora da Sala 57, e eu aceitei. Aí vem, né? Nós recebemos as instruções e tudo, e desde julho que eu estou como moderadora da Sala 57, para mim é desafio, mas é bom, sabe? É bom a gente ajudar os outros. E na minha caminhada, assim, com muitos irmãos ali que eu modero, eu já dei muitos conselhos, inclusive uma mãe chegou para mim desesperada, é uma mãe assim idosa que estava tendo problemas sérios com o filho, e eu comecei a conversar com ela e dizer como ela deveria, porque às vezes mãe, nós somos muito duras, né, às vezes, mas a gente tem que mudar o foco para a gente conquistar os filhos, às vezes numa idade difícil, complicada. E eu conversei com ela, mas ela me agradeceu muito depois. Ela ficou muito agradecida. E é muito bom a gente orar e o irmão chegar, voltar e dizer, Janete, muito obrigada pela oração, porque ela foi atendida. Então, é muito gratificante ser moderadora da Sala 57. Para mim, é um trabalho assim extraordinário. Eu acredito que para todos os moderadores, né? Nós temos nossas lutas, nossas dificuldades, temos momentos tristes, né, também. Temos momentos em que, às vezes, a gente não tem condições de ajudar. Às vezes, já aconteceu muitas vezes comigo de eu acordar, ou durante o dia mesmo, né, ficar triste por algum motivo. Mas aí, quando você entra em contato com outras pessoas e vê que o seu problema é pequeno, né, em relação ao do outro, então Deus conforta a gente quando nós confortamos os outros, né? Eu costumo, acho que eu ouvi essa frase, acho não, tenho certeza, eu ouvi essa frase na Sala 57, não sei quem disse, mas que quando nós cuidamos da dor do outro, Deus cura a nossa. E eu vejo o agir de Deus na minha vida e na vida das pessoas dessa forma, né? Deus vai sempre curando nossas dores para que a gente possa curar dos outros, né? E assim a gente segue. É tão necessário, né? Essa troca, né? Teve umas 2 irmãs que eu pedi oração para estar aqui com vocês, porque para mim é um desafio, né? Estar aqui com vocês. Mas falaram para mim, Janete, vá confiante, o Espírito Santo está com você e eu estou aqui por meio dele, por causa dele. Muito bem, chegou a hora de ouvirmos, né? Deus falar conosco através de sua serva. Contigo a palavra, então, querida, que Deus continue te usando. Amém. Amém. Boa noite, né, a todos, que eu não dei, né, no início, assim, mas direcionado. Muitas pessoas estão com as câmeras fechadas, mas a Miriam está aqui. Boa noite, Dodora, Fernanda, Ivana e todas as outras demais pessoas que estão aqui. Boa noite, muito obrigada por orarem, né? Pastor, muito obrigada. Hoje, a gente vai fazer uma pequena meditação, eu tenho meia hora, né? Mas eu acho que eu vou gastar menos do que isso. Nós vamos meditar sobre o assunto aos pés de Jesus. E eu gostaria, aliás, aos pés de Jesus, antes de abrirmos a palavra de Deus, em 1 Samuel capítulo 1, eu acho que a maior necessidade nossa hoje é estar aos pés de Jesus. Porque muitas coisas estão acontecendo e muitas acontecerão de forma rápida, e nós precisamos estar aos pés de Jesus com mais relevância, com mais força, não é? Precisamos buscá-lo com mais intensidade. Vamos abrir aqui a palavra de Deus em 1 Samuel, capítulo 1, os versos 1 e 2.
Eu vou falar um pouquinho sobre a Ana, que, por uma grande necessidade, ela esteve aos pés de Jesus. Acho que todos abriram, né? Capítulo 1, verso 1 e 2, o verso do 1 Samuel diz que havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do efraimita Zuf. Ele tinha 2 mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos. Ana, porém, não tinha. Então, nós vemos aqui, Eucana, primeiramente, ele se casou com Ana. Mas os anos se passaram e Ana não tinha filhos. E na época patriarcal, nessa época, né, de Eucana, havia necessidade de ter herdeiros. Então, como Eucana e Ana não tinham filhos, ele casou-se outra vez com Penina. E Penina gerou filhos a Eucana. E tinha muitos problemas acerca disso, porque Eucana, apesar de ter se casado com Penina, ele amava Ana. Tanto que nas festas anuais, né, a porção de Ana era dobrada, justamente porque ele queria demonstrar amor por Ana. E Penina, ciumenta, ela ficava reclamando com Eucana a preferência dele, né, que ele demonstrava ter mais preferência por Ana do que por ela. E ela começava a dizer assim, como é que pode você ter a preferência por ela, mas ela não tem filhos? E diz que eu li aqui em Patriarcas e Profetas, ela disse que ela que merecia, né, ter a porção dobrada, porque ela que dava filhos, ela deu filhos a ele, deu herdeiros a ele. E falava que Ana não tinha o agrado do Senhor e por isso não tinha filhos. E ano após ano, Ana sofreu, né, todos os anos que eles participavam das festas anuais. Ana era perseguida sempre por Penina, ao ponto de um dia, ali mesmo no meio da festa, ela não suportou mais, ela não aguentava mais aquela situação e foi chorar aos pés de Jesus, né? Ela orou aos pés de Jesus. Lá em Patriarcas e Profeta diz, no capítulo 55. Eu não coloquei a página porque eu utilizei a forma condensada do livro, eu não tenho o livro completo, né? Então, eu não me preocupei em colocar a página, apenas o capítulo. E disse que o fardo que a Ana, né, ela estava carregando era muito pesado, ela não podia repartir com um amigo terrestre. Então, lançou-se sobre Deus, lançou o problema sobre Deus. E nós conhecemos a história que ela chorava tanto e balbuciava palavras de oração aos pés de Jesus, que o profeta Eli chegou e pensava que ela estava embriagada, mas ela estava derramando as lágrimas, dizendo, Senhor, eu não suporto mais essa situação. E também sabemos, né, que ela foi abençoada com o filho. E uma coisa aqui que eu anotei, um ponto bem importante, né, que além das orações e lágrimas, Ana apresentava um voto. Ela fez um voto a Deus. Ela disse que se engravidasse de um filho, que ela o devolveria ao Senhor, que ele iria servir no templo por toda a sua vida. E foi isso que aconteceu. Ana teve filho, o Samuel. E aqui no capítulo 2, os versos... Na realidade, aqui nós vemos a oração de agradecimento de Ana, uma oração que, cheia do Espírito de Deus, ela estava muito grata.
e vai o capítulo 2, dos versos 1 ao 11, mas eu vou ler apenas o versículo 1 e o 2, os versículos 1 e 2. Então, Ana orou assim: meu coração exulta no Senhor minha força é exaltada. Minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha alguma como nosso Deus. E o capítulo, até o verso 11, percorre na oração de Ana, a oração de gratidão a Deus pelo fato dele ter concedido o pedido do seu coração, o desejo do seu coração. E eu posso dizer, né, eu posso compartilhar com a Ana essa frase: meu coração exulta no Senhor. Um período, faz 4, 5 anos atrás, mamãe adoeceu e teve eu vou ser rápida, não vou demorar. Ela teve um problema no coração e que 50% apenas do coração dela estava funcionando e ela precisava passar por uma cirurgia. Então, comecei a orar, a clamar pela vida dela, né? E essa cirurgia passou meses para ser realizada. E no dia que ela foi internada, eu estava com ela, né? O médico chegou no quarto e começou a falar sobre o procedimento cirúrgico, né? E disse que ia ser retirado o coração ia ser retirado da caixa torácica dela, que ia fazer todo o manejo necessário, né, para desobstruir as veias do coração, que ela iria ficar dependendo de coração mecânico durante a cirurgia e que tinha riscos, né, inclusive de AVC, mas enfim. Ele chegou, era de manhã, e eu passei o dia inteiro angustiada, mas não demonstrei que estava angustiada, lógico, né, porque poderia preocupar a mamãe ela não ir bem para a cirurgia, né? Mas eu me mantive em oração o dia inteiro. E só à noite, quando ela dormiu, então eu coloquei todo o meu pesar, toda a minha preocupação, toda a minha angústia aos pés de Jesus. E passei a noite, eu fui dormir, era por volta, já estava quase amanhecendo o dia, 4h30 da manhã, mais ou menos. E eu passei a madrugada orando, clamando por mamãe. E até o momento, né, em que o Espírito Santo, nessa época, isso já faz uns 4 ou 5 anos, eu não tinha a percepção da pessoa do Espírito Santo, né? É uma pergunta que eu faço, mas Deus que sabe, né? E tudo tem seu tempo. Mas a igreja ainda não prega da pessoa do Espírito Santo. Nessa época, eu ouvi o Espírito Santo falar aos meus ouvidos: tenha calma, tudo vai dar certo. E veio uma música, não, ele disse assim: vai dar tudo certo, louve ao Senhor. Então, eu peguei meu celular e coloquei o fone de ouvido e fui louvar a Deus. E a música que me veio foi uma música que Pedro Valença canta, que diz que eu não vou pedir a Deus que dê aos meus problemas solução. E não quero insistir que cures minha dor. Hoje eu venho só para te ouvir. E mais adiante, a música fala que hoje eu venho agradecer. Então, eu passei horas cantando, eu botei na repetição, passei horas ouvindo essa música, porque eu tinha certeza ali que Deus havia ouvido as minhas orações, que tudo iria correr bem, e graças a Deus correu bem, tudo transcorreu na normalidade da cirurgia. Ela não teve nenhuma sequela, não teve nenhuma intervenção durante a cirurgia. Graças a Deus, tudo correu bem. Aos pés de Jesus,
nós podemos alcançar muitas vitórias, né? E às vezes, né, nós temos a impressão de que a vitória não é certa, né? Às vezes, porque às vezes a gente pede da forma que nós enxergamos as coisas, e Deus nos atende da forma como Ele enxerga, e é muito melhor, né? Muito melhor. Então, na Bíblia, sim, gente, um detalhe aqui que eu não mencionei, mas Ana, né, quando ela orou pelo filho, ela foi ousada e decidida. Guardem essas palavras, ousada e decidida, que daqui a pouquinho eu vou usar essas palavras. Então, na Bíblia, vamos para o Novo Testamento? Vamos para Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5. É bom que eu verso 8. Existem muitas ocasiões, muitos exemplos, né? Mas eu não posso me deter muito tempo aqui, em que pessoas estiveram diante de Jesus e se ajoelharam aos seus pés. E aqui em Lucas, no capítulo 5, verso 8, nos diz o seguinte. Estou no capítulo 8. Capítulo 8, 5, aliás, verso 8 diz: Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse. Isso é a ocasião em que eles estavam pescando, né? Alguns dos discípulos, os primeiros discípulos das quais Jesus chamou para ajudá-lo no serviço, e ele viu o grande milagre acontecendo, né? E ele se achou indigno de estar ali diante de Jesus. Então Pedro diz: afasta-te de mim, porque sou homem pecador. Mas no verso 10, a gente pode ver a resposta, né? Jesus disse a Simão, desculpem, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Ai, gente, eu fico pensando assim, quão indignos somos também, até eu sou indigna de estar aqui falando a vocês, mas Jesus é conosco, Deus é conosco, o Espírito Santo é conosco. E ele diz, não temas, eu agora vou fazer você, Janete, vou fazer você, Ivana, vou fazer o pastor Adailson e todos os demais pescadores de homens. Mas antes tem um reconhecimento, né? Eu sou pecadora. Como aqui o Pedro também, ele prostrou-se aos pés de Jesus e se sentiu indigno de estar ali diante da presença de Jesus. Vamos para Lucas 7, versos 36 a 38, que fala do perdão. Quando nós estamos... Só um pouquinho d'água aqui. Quando nós estamos aos pés de Jesus e chegamos a Ele com arrependimento no coração, nós obtemos o perdão. Lucas 7, 37, 36 a 38. Lucas 7, versos 36 a 38 diz que Jesus foi convidado por um dos fariseus para jantar, e ele foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois, os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. No verso 48 e 49 diz: Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? Jesus.
Nós vemos aqui que ela se prostrou, ela se colocou de joelhos aos pés de Jesus. Ela chorou, ela ungiu o Senhor, e por isso ela obteve, né, o arrependimento que havia dentro do seu coração, ela obteve o perdão. Voltar um pouquinho, vamos para Mateus, capítulo 15. Mateus, capítulo 15, versos 29 a 31, fala sobre cura. Mateus, capítulo 15, 29 a 31, diz assim: Jesus saiu dali e foi para a beira do mar da Galileia. Depois subiu a um monte e se assentou. Uma grande multidão dirigiu-se a ele, levando-lhes os aleijados, os cegos, os mancos, os mudos e muitos outros, e os colocaram aos seus pés, e ele os curou. Quando vamos a Jesus, aos pés de Jesus, se precisamos de cura, ele nos cura. Ele nos cura das nossas doenças físicas e, principalmente, eu acho que mais importante, da cura espiritual, que tanto precisamos, né, em nossos corações. Vamos voltar mais um pouquinho e vamos ler Mateus 8, 2 e 3, que nos diz o seguinte: um leproso, aproximando-se, adorou de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Quero, seja purificado. E imediatamente ele foi purificado da lepra. Existem muitos outros exemplos que eu poderia citar aqui. Eu vou citar apenas mais um, e eu acredito assim que um dos mais importantes, que está em Lucas 10, capítulo 10, verso 39. Capítulo 10, verso 39. É um fato também muito conhecido nosso, né, que o Senhor Jesus estava na casa dos irmãos, né, Marta, Maria e Lázaro, e Marta cuidando dos afazeres, e no verso 39 diz: Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Por que eu disse que essa é uma parte mais importante, que, ao meu ver, é a mais importante? Nós vamos aos pés de Jesus, obtemos as vitórias, diversas vitórias, a cura, o perdão, mas aqui tem uma coisa muito importante, que é o aprendizado. Quando nós estamos aos pés de Jesus e buscamos com vontade de aprender, foi para isso que ele mandou o Espírito Santo, o Santo Consolador, para nos ensinar. E quando estamos aos pés de Jesus para aprender, nossa, quantas coisas nós aprendemos na palavra de Deus. Às vezes, tem passagens bíblicas, né, que já me surpreenderam, que eu não sabia que estava escrito na palavra de Deus e está ali presente, porque a palavra de Deus é o ensino que nós precisamos, principalmente nesses últimos dias, que nós estamos tão atribulados de muitas coisas, muitas informações, sinais do tempo do fim, né? Então, eu fiz uma anotação aqui, que está em Conselhos sobre Educação, na página 249. Permitam-me, por favor, que eu leia, que eu achei muito importante acerca do aprendizado, né? A razão de ser hoje a juventude e mesmo os de anos maduros, tão facilmente levados à tentação e ao pecado, é não estudarem eles a palavra de Deus e meditarem sobre ela como deveriam. A ausência de firme, resoluta força de vontade que se faz sentir na vida e no caráter
resulta de negligenciarem a sagrada instrução de Deus. Não dirigem o espírito, mediante um esforço sincero, àquilo que inspiraria pensamentos puros e santos e os desviaria do que é impuro e falso. Poucos há que escolhem a melhor parte, que se assentam aos pés de Jesus, como fez Maria, para aprender do Mestre Divino. Poucos há que entesouram suas palavras no coração e as praticam na vida. Como eu falei no início, está em Conselhos sobre Educação, na página 249. E, como eu já falei, vou repetir, aos pés de Jesus, nós aprendemos muita coisa. Faltam 5 minutos, mas eu vou para o último exemplo, e isso é lá em Marcos. Vamos ler Marcos 9, 17 e 18. Lucas 9, ou, aliás, Marcos 9, 17 e 18 nos diz assim. Marcos 9, que é a cura de um menino endemoniado. Os versos 17 e 18 diz: um homem, no meio da multidão, respondeu: Mestre, eu te trouxe meu filho, que está com espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Os versos 21 a 26, bem rapidamente, nos diz: Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas, se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. Aqui está uma história de um pai incrédulo, né, que ele talvez tivesse ouvido falar de Jesus e teve a oportunidade de levar o seu filho, né, que tinha um espírito mudo, para que Jesus o curasse. Mas essa passagem aqui, irmãos, aconteceu uma outra experiência com meu pai, né? E ele adoeceu. Meu pai adoeceu, ele teve câncer. E no dia anterior, eu morando aqui, já em Campina Grande, isso faz uns 12 anos que aconteceu, eu morando aqui em Campina Grande, eles moravam em Recife. No dia anterior, ele foi para o Rio de Janeiro fazer tratamento. No dia anterior, eu fui para lá, né, porque eu iria acompanhá-los, né, até o aeroporto, e eu levei o livro O Desejado de Todas as Nações, que está até aqui, né, o condensado também. E eu comecei a orar, a clamar para o papai. E eu fui sincera. Eu disse, eu tive a dúvida que esse homem teve. Eu disse: se o Senhor pode, cura, né? Eu fui incrédula. E, ao mesmo tempo, eu pedi a Deus que me desse fé. Eu precisava de fé. Então, eu com o livro, né? Eu estava com o livro O Desejado de Todas as Nações em mãos. Ele estava na minha mão, esse livro, O Desejado de Todas as Nações. E eu abri o livro no capítulo 47, que conta justamente, né, a história desse homem que teve a dúvida que Jesus poderia curar o seu filho. E essa história aqui,
ela veio assim falar comigo, porque eu tinha acabado de orar, eu tinha acabado de me debruçar aos pés de Jesus, né? De me ajoelhar em oração. E quando eu fui, antes de dormir, eu fui, peguei o livro, eu tinha levado a minha Bíblia, né? E só esse livro aqui, na viagem, porque no outro dia eu ia voltar para casa. E eu abri o livro justamente no capítulo em que Jesus curou o filho, né? Pelo fato do pai estar ali pedindo, mesmo sem crer, mas Jesus curou aquele menino. Aquele demônio, aquele espírito de mudo, né, que existia naquele rapazinho, ele foi expulso e não voltou mais. Então começou toda a minha saga de oração. Eu tinha uma comunhão, eu tive nessa época uma comunhão tão grande com Jesus, eu orava muito, eu acordava, no momento que eu acordava, não importava a hora da madrugada que eu acordava, eu me ajoelhava e orava. E vocês lembram que das palavras ousadia e decisão, que Ana foi ousada e decidida ao pedir um filho a Deus? Eu fui ousada e decidida em pedir a salvação de meu pai. Nessa época ele era espírita, e como espírita, tinha todas aquelas doutrinas, ele até, quando eu me tornei adventista, ele não gostava, né? Ele achava que ser crente era um atraso de vida, mas, enfim, eu clamei pelo Senhor, aliás, eu clamei pela vida dele, e eu disse, Senhor, o Senhor morreu por ele também, então eu dizia assim, eu quero que ele seja salvo. E passou menos de um mês, papai faleceu. Mas nesse período de menos de um mês, o Espírito Santo do Senhor falava comigo. E num dos dias, né, eu convoquei a igreja, né, a igreja local. Nessa época eu morava em outro bairro, eu frequentava um outro bairro, não a central de Campina Grande, e eu coloquei toda a igreja para orar por ele. E um dia o Espírito Santo de Deus me falou, seu pai não será curado fisicamente. E aquilo me doeu, mas eu aceitei, porque era a vontade de Deus. Era a vontade, é isso que nós devemos aceitar em quaisquer circunstâncias. É a vontade de Deus. E quando eu cheguei na igreja, né? Eu cheguei na igreja, tinha um ancião na época, o nome dele era Wellington. Quando eu cheguei na igreja, eu disse, Wellington, eu tenho uma coisa para falar para você. E ele disse, Janete, eu tenho uma coisa para falar para você. O mesmo pensamento, o mesmo Espírito, o Espírito Santo do Senhor nos falou a mesma coisa, que papai não seria curado fisicamente. Então, começamos a orar para que ele tivesse um encontro, para que Jesus falasse com ele, né? A minha oração era que Jesus falasse com ele. Para mim, não tinha a percepção do Espírito Santo. Mas, enfim, para terminar a história, numa sexta-feira, dia 4 de junho, eu não lembro o ano, gente, eu sou péssima para decorar datas. Anos, então, mas eu lembro que foi dia 4 de junho, porque eu tenho 5 de junho na minha mente, né, o dia que ele faleceu. No dia 4 de junho, eu fiquei perturbada, eu me acordei, eu falei até com Davi, na época era meu esposo, né? Eu sou divorciada, eu não falei no início, mas eu sou divorciada. Eu falei para ele, papai vai morrer, papai vai descansar neste final de semana. O Espírito Santo de Deus já havia me preparado. Daquele final de semana, ele não disse o dia, mas ele falou para mim que daquele final de semana ele não passaria, ele iria dormir. Então, isso a sexta-feira, e era nessa época, 12 anos atrás, era complicado o uso do celular. Hoje é muito fácil, né? Hoje tem até chamada de vídeo, né? Quanto mais ligação. E naquela época era muito complicado. E ele estava internado no Hospital Naval e não tinha comunicação também. Então, a gente usava o celular, assim, era muito caro e era muito rápido. Mas nesse dia eu fiquei inquieta, eu precisava falar com o papai. E papai, nessa época, ele vivia mais dormindo do que acordado. Então, eu liguei rapidamente para a mãe e disse, mamãe, quando ele acordar, fale para mim, para eu ligar, eu quero falar com o papai. Então, passou todo dia e eu orando.
E sempre que eu podia, eu ia aos pés de Jesus, né? Eu sabia que eu teria a minha última oportunidade de falar com o papai. Quando foi próximo ao pôr do sol, que era uma sexta-feira, mamãe ligou, fala aqui com ele, ele está acordado. Eu falei com ele, eu não lembro o que eu falei. Eu sei que o Espírito Santo de Deus falou por mim. Eu não lembro. Eu lembro das minhas últimas palavras, que foram as últimas dele, né? Que, assim, com bastante dificuldade eu entendi. Minha filha, Deus lhe abençoe. E eu disse a papai, papai, Deus lhe abençoe, que apesar das circunstâncias pelas quais o Senhor está passando, Ele está contigo. Essas foram as minhas últimas palavras para ele. E eu desliguei o telefone e mamãe, né, depois que ela voltou do Rio de Janeiro, mamãe disse que ele ficou muito assim eufórico, como se tivesse ficado feliz. E passou o sábado inteiro, né, na mesma rotina, e no sábado ao pôr do sol ele dormiu. E eu já sabia, eu já tinha o coração tranquilo, né? Eu já tinha conhecimento, o Espírito Santo de Deus já havia me falado que ele ia falecer naqueles dias, né? Então, mamãe ligou para mim, eu só consolei mamãe. Hoje ela é católica, né? Ela não aceita a igreja adventista, ela diz assim, eu nasci católica, vou morrer católica. Mas aí o Espírito Santo de Deus é quem trabalha nos nossos corações e no momento certo eu creio que assim como meu pai dormiu no Senhor, ela vai aceitar também Jesus como seu único Salvador e também meu irmão. Então, é muito importante estarmos aos pés de Jesus. Nossa necessidade, né? Nosso maior, assim, acho que a maior necessidade que nós temos hoje é estarmos aos pés de Jesus, pedindo perdão, recebendo cura, ainda que seja mais importante a espiritual, e principalmente aprendendo dele dia a dia. Que o Espírito Santo de Deus nos fortaleça nisso, que a gente sinta a vontade mais e mais de estar aos pés de Jesus. E antes de finalizar aqui, no livro Grande Conflito nos fala, né, que, se bem que essa citação em específico eu peguei em Conselhos sobre Mordomia, mas eu já li, eu acredito que no livro Grande Conflito, que o próprio Jesus colocará as coroas nas nossas cabeças. E a nossa felicidade será tanta, porque o pastor Wagner fala, inclusive, muito a respeito disso, né, que valerá a pena tudo que nós estamos passando aqui, todas as dificuldades, tudo que nós passamos aqui, por amor a Jesus, valerá a pena. E aqui, diz aqui, que lançaremos ali, no céu, na nova terra, aos pés de nosso Redentor, as coroas que nos colocou na cabeça e, tangendo nossas harpas de ouro, daremos louvor e ação de graças àquele que está assentado no trono. Conselho sobre mordomia, infelizmente eu não anotei a página. Mas, assim, vale a pena estar aos pés de Jesus. Que o Senhor abençoe a todos nós. E, como eu já falei, peço e oro, Santo Espírito, coloque em nosso coração, nossos corações aqui, o desejo de mais e mais estarmos aos pés de Jesus. Amém. Aos pés de Jesus, né? A música que irei cantar é Há Alguém. Não vou cantar toda, só a primeira. Se você já não pode ver por detrás dessas lágrimas, se você já perdeu a fé e o que tem já não satisfaz, há alguém bem aí à espera
de um pedido seu. Alguém a ouvir a distância de uma oração, quando tudo desabar e o medo encontrar alguém. E esse alguém é Jesus. Quando as portas se fecharem, quando todos o deixarem, alguém. Amém. Coloquem-se aos pés desse alguém, coloquem-se aos pés de Jesus. Ele é tudo, tudo, tudo para cada um de nós, para todos nós. Querida, pode fazer a oração então para nós? Com certeza, oremos. Querido Deus, a palavra que vem aos nossos corações é a gratidão. A gratidão pelo Senhor, seu Deus, o nosso Criador. Gratidão por Jesus ser o nosso advogado, ser a pessoa em especial em que nós podemos nos colocar de joelhos, poderemos colocar aos seus pés para pedir perdão, para sermos alcançados de toda forma possível para a nossa salvação. E gratidão pelo Espírito Santo do Senhor que nos conduziu esta noite, que nos acompanhou, que falou por mim, que falou aos corações das pessoas que estiveram aqui ouvindo a tua palavra. Ó Senhor, por favor, como eu já falei, que nós possamos sentir o desejo de mais e mais nos colocar aos teus pés, Senhor Jesus. Dá-nos a vitória do dia a dia, dá-nos a vitória de mostrar às pessoas a quem servimos. Nos abençoa, nos dá uma boa noite de descanso e logo mais, estaremos juntos na Sala 57 para cultuar, para celebrar, para honrar e louvar o teu santo nome. Muito obrigada, meu Deus, muito obrigada e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém, meu Deus. Amém.